Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações e deixem um like no vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo e de nenhum outro, é apenas um vídeo educacional. A maioria das informações que estarão no vídeo eu tirei da central de resultados da ISA-CETEP. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Também vai estar na descrição os outros links que eu usei para montar esse estudo. Lembrando para sempre olhar no canto inferior direito da tela para saber mais detalhes sobre o que estará nos slides. Nesse vídeo vamos analisar os dividendos da ISA-CETEP desde o ano de 2018 até 2021 e dar uma olhada nos possíveis dividendos futuros. Reparem nesse gráfico o crescimento do patrimônio líquido da empresa. Veja que praticamente dobrou de 2015 para 2016 e não parou mais de crescer. Como o patrimônio líquido subiu rápido desse jeito, como que será que fica a situação dos dividendos? Será que vão crescer bastante também? Fiz um estudo para a gente entender bem essa situação. Já vamos olhar os anos anteriores, mas vamos começar pelo ano de 2019 porque aqui aconteceu o desdobramento de ações. E o que seria isso? É uma jogada da empresa para colocar mais ações em circulação sem mexer no capital social. Então, uma ação ordinária vira 4 ações ordinárias, e uma ação preferencial vira 4 ações preferenciais. Assim, a empresa saiu de 164 milhões de ações para 658 milhões. Como uma ação virou 4 ações, a cotação da ação vai ser dividida por 4. Veja no exemplo abaixo da tabela, que foi considerada a cotação antes do desdobramento de R$ 60. Com o desdobramento de 1 para 4, a gente vai dividir pelo 4. Assim, a cotação depois do desdobramento vai ser de R$ 15. Eu expliquei sobre o desdobramento de ações no slide anterior para a gente entender a distribuição de proventos no ano de 2018, ou seja, antes de ocorrer o desdobramento. Senão, ficaria difícil interpretar que foi distribuído R$ 12 por ação nas cotações atuais. Então, vamos pegar esses R$ 12,05 e dividir por 4, sendo igual a R$ 3,013 por ação. Assim, considerando esses R$ 3 de proventos distribuídos e dividindo por R$ 26,24, que é a cotação atual da ação, nós teríamos um dividend yield de 11,48%. Caso não houvesse o desdobramento, veja que hoje, ao invés da ação custar R$ 26,24, ela iria custar R$ 104,96. Assim, dividindo os R$ 12,05 distribuídos por ação pelos R$ 104, nós teríamos 11,48% de dividend yield, que corresponde ao mesmo encontrado no cálculo anterior. Veja que o valor distribuído aos acionistas foi de 106% do lucro líquido em FRS e 156% do lucro líquido regulatório, ou seja, foi distribuído em proventos mais do que a empresa lucrou no ano inteiro. Mas por que isso aconteceu? Para a gente entender isso, precisamos analisar algumas tabelas e alguns fatos ocorridos em anos anteriores, e é isso que vamos fazer nos slides seguintes. Só uma observação. Muitos de vocês podem estar se perguntando por que eu estou utilizando a cotação atual da ação para analisar os dividendos de 3 anos atrás. É para ficar mais fácil de comparar o dividend yield ao longo dos anos. Eu poderia dividir pela cotação antiga, mas veja que não foram distribuídos R$ 12 logo de uma vez, foi dividido em 3 prestações. Então ficaria muito complexo achar uma cotação que servisse de parâmetro para todos os anos que vamos analisar. Por isso eu decidi colocar a cotação atual, pois assim fica mais fácil de entender a dimensão dos valores distribuídos, tanto os valores do passado que vamos ver, quanto os possíveis valores do futuro que também vamos ver. Essa grande tabela é referente às movimentações de lucros, dividendos distribuídos e reservas de lucros que foram feitas durante o ano de 2017 e 2018. Então, essa tabela começou lá no dia 31 de dezembro de 2016. Passou o ano de 2017 inteiro e finalizou a primeira etapa no dia 31 de dezembro de 2017. Depois começou o ano de 2018 e terminou no dia 31 de dezembro de 2018. O que está grifado aqui é referente aos dividendos distribuídos no ano de 2018, que são o que vamos analisar. Por isso, eu resolvi fazer uma nova tabela focada somente nesses dividendos para ficar mais fácil de entender. Veja que essa tabela é algo mais focado nos dividendos distribuídos em 2018. Eu tirei boa parte dos valores, então é provável que se fizer a somatória de uma coluna inteira dessa tabela resumida, pode ser que não dê esses valores que estão aqui no dia 31 de dezembro de 2018. Mas veja que a essência dela é a mesma. Começa no dia 31 de dezembro de 2016, vai passando o ano de 2017 e termina a primeira etapa no dia 31 de dezembro de 2017. Depois começa o ano de 2018 até chegar no dia 31 de dezembro de 2018. A tabela de baixo é a mesma que vimos anteriormente.
Veja que os valores de 592 milhões e 633 milhões foram retirados dos lucros acumulados. Esses lucros acumulados seria a destinação que é dada para o lucro líquido durante esse período. Então veja que começa com um lucro líquido de 1,88 bilhão, que é o mesmo que em IFRS nessa tabela abaixo. Perceba que o lucro líquido vai sendo direcionado para diversos lugares, como para constituir a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva especial de lucros a realizar, a reserva de retenção de lucros e os dividendos e juros sobre o capital próprio. Veja que 760 milhões não saiu do lucro líquido, e sim da reserva de retenção de lucros, que era um dinheiro que a empresa vinha guardando e foi distribuído em forma de dividendos. Veja que no dia 31 de dezembro de 2017 ela tinha 1,4 bilhão. Acrescentou 143 milhões do lucro líquido de 2018 e tirou 760 milhões em dividendos. Perceba que nessa reserva de retenção de lucros ainda tinha 875 milhões no dia 31 de dezembro de 2018. Perceba que além desses 875 milhões, a empresa ainda tem guardado 636 milhões da reserva legal, 854 milhões da reserva estatutária e 5 bilhões da reserva especial de lucros a realizar. Agora eu vou pegar esses valores que estão guardados na reserva e vou criar uma tabela somente com eles. Então guarde esses números para não se perder. Veja que no ano de 2018, os mesmos 636 milhões, 854 milhões, 875 milhões e 5 bilhões. Somando todos esses valores, nós teremos 7,4 bilhões. Perceba que aqui na reserva de retenção de lucros em 2017, havia um valor de 1,4 bilhão. Em 2018, esse valor cai para 875 milhões, devido aos dividendos distribuídos, exatamente igual ao que vimos no slide anterior. Além disso, veja o que significa cada reserva. A reserva legal é constituída em 5% do lucro líquido do período, sendo a primeira destinação realizada do lucro líquido e tem um limite de até 20% do capital social da companhia. E o que seria esse capital social? Falando de modo geral, é uma forma de medir a solidez de uma empresa quando comparamos ao patrimônio líquido. Quando o patrimônio líquido é maior que o capital social, a empresa estaria em boa situação. E se fosse menor, então a empresa estaria numa situação delicada. Olhando para o ano de 2018 e 2020, vejo que o patrimônio líquido da ISA-CETEP é bem maior que o capital social da empresa, mostrando que ela é bem sólida. Já a reserva estatutária é prevista no Estatuto Social da companhia, que prevê 20% do lucro líquido do período depois da dedução da reserva legal, sendo que o valor dessa reserva não pode ultrapassar o valor do capital social. Essa reserva tem o objetivo de fazer investimentos para expandir as atividades da companhia, garantir o capital de giro da empresa, que seria a quantidade de dinheiro para manter a empresa funcionando, permitir um fundo para quitar obrigações com terceiros, esses terceiros podem ser financiadores, por exemplo, e proteger a companhia contra potenciais eventos que podem ocorrer ou perdas devido a riscos regulatórios. A reserva de retenção de lucros é para atender o orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral de Acionistas. Esse orçamento de capital nada mais é do que um processo que avalia investimentos de longo prazo da companhia, que geralmente envolve uma grande quantidade de dinheiro. O objetivo desse orçamento é analisar os investimentos da empresa com base no retorno que ele vai gerar. Também pode ser usado para distribuir dividendos aos acionistas. Já a reserva especial de lucro a realizar foi criada em 2016 e recebeu uma quantia de 4,3 bilhões, que serve para contemplar o impacto referente ao SE, que significa Sistema Existente, e será explicado com mais detalhes no decorrer do vídeo. Tem os ajustes de aplicação do ICPC 01, que é referente aos contratos de concessão das linhas de transmissão. Tem a adoção inicial do CPC 47, que seria uma norma contábil, que é o mesmo que o IFRS. E a equivalência patrimonial, sendo que não compõe, ou seja, não vai entrar uma parcela do lucro líquido do exercício. No trecho grifado que fala "ocorre alocação nessa reserva para refletir o fato de que a realização financeira do lucro dessas operações ocorrerá em exercícios futuros", significa que a ISA-CETEP está recebendo dinheiro da RBSE, mas só vai investi-lo no futuro. No momento, ela está guardando o dinheiro que está recebendo referente a esses ativos, sendo que o objetivo da companhia com esse dinheiro é para aumento de capital, distribuição de dividendos ou constituir outras reservas de lucro. Agora vamos entender o que é esse SE, que significa Sistema Existente, também chamado de RBSE, Rede Básica do Sistema Existente. Também vamos ver aqui a importância disso para a ISA-CETEP.
Então, veja que no dia 12 de setembro de 2012 foi publicada a medida provisória número 579, que permite a prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica outorgadas, ou seja, aprovadas antes da publicação da Lei nº 8.987 de 1995. De acordo com essa medida provisória 579, as concessões de transmissão que vão vencer 60 meses após a publicação dessa medida provisória tinham a opção de vencimento antecipada para dezembro de 2012. Assim, em 29 de novembro de 2012 foi publicada a medida provisória número 591, que alterou a MP 579, de maneira a autorizar o poder concedente, ou seja, o governo, a pagar o valor relativo aos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, que é o sistema existente. Veja que esse sistema existente faz parte de grande parte das concessões da companhia. Nessa imagem mostra que 73% da RAP vem de concessões anteriores ao ano de 1998. Agora, olhando esse trecho, veja que foi emitida uma portaria que determinou os valores a serem pagos pela ANEEL, relativo às instalações do sistema existente que passam a compor a base da remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica a partir do processo tarifário de 2017, pelo prazo estimado de 8 anos. Se a gente vier nesse gráfico e contar a quantidade de anos, indo do ciclo 2017-2018 até o 24-25, reparem que vai dar 8 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, esse era o fluxo antigo. O novo fluxo do RBSE sofreu alterações devido à crise econômica ocorrida em 2020. Foi reduzido esse fluxo de pagamento para os ciclos 21-22 e 22-23, para diminuir as tarifas cobradas pelos consumidores impactados por essa crise. Mas veja que ao invés de terminar no ciclo 24-25, essa remuneração só vai terminar no ciclo 27-28. Veja nesse trecho das demonstrações financeiras de 2016 que o dinheiro relativo ao sistema existente já começou a ir para a Isacetep. Reparem nos valores da receita líquida de 2016 e 2015. Veja que em 2015 a receita ficou em 1,2 bilhão, e em 2016 chegou a 7,7 bilhões. O grande detalhe que deve ser observado aqui é a quantidade de imposto de renda e contribuição social pagos pela companhia ao receber essa grande quantidade de dinheiro. Veja que em 2015 foram pagos 92 milhões, e em 2016 foram pagos 2,3 bilhões. E o lucro líquido foi de 4,9 bilhões em 2016. Veja que a maior parte desse dinheiro foi para as reservas de lucro. Repare no aumento expressivo que ocorreu de 2015 para 2016, com a reserva de lucros a realizar sendo criada e já recebendo 4,3 bilhões, e o total da reserva saltou de 1,8 bilhão para 6,5 bilhões. Vamos ir analisando os dividendos até os dias atuais para saber se essa grande quantidade de dinheiro recebido por causa do sistema existente foi gasto com dividendos. Então, olhando para o ano de 2019, já com ações desdobradas, veja que foram distribuídos um total de aproximadamente 995 milhões em proventos. Isso corresponde a R$ 1,51 por ação, que corresponde a 56% do lucro líquido em FRS e 81% do lucro líquido regulatório. Então a companhia não distribuiu mais do que lucrou no exercício, mas reparem que houve uma diminuição da reserva de retenção de lucros de 2018 para 2019. Essa diminuição foi de 77,8 milhões. Veja que se eu fizer a somatória dos 77,8 milhões mais os 215 milhões que foram retirados do lucro líquido, teremos um valor de 293 milhões. Reparem que esses valores de 370 milhões, 223 milhões e 107 milhões também foram retirados do lucro líquido do exercício, para serem distribuídos em forma de juros sobre capital próprio aos acionistas. Agora, olhando para as reservas de lucro da Isacetep, veja que diminuiu a reserva de retenção de lucros de 2018 para 2019, que foi aqueles 77,8 milhões que vimos anteriormente. Então, perceba que o dinheiro do RBSE, que está nessa reserva especial de lucros a realizar, não foi mexido e continua aumentando. Além disso, calculando o dividend yield, considerando os proventos distribuídos de 1,51 dividido pela cotação atual de R$ 26,24, nós teríamos um resultado de 5,75%. No ano de 2020, foram distribuídos um total de aproximadamente 1,6 bilhão de reais em proventos, que seriam R$ 2,53 por ação. Veja que corresponde a aproximadamente 50% do lucro líquido em FRS e 83% do lucro líquido regulatório.
O detalhe importante dessa tabela é que esses dividendos com data de pagamento no dia 21 de maio de 2021 corresponde a dividendos adicionais, sendo uma quantia total de aproximadamente 524 milhões de reais, dando um valor próximo a 79 centavos por ação. Veja que se não existisse esse dividendo adicional, a Isacetep teria distribuído um total de provento de aproximadamente R$ 1,73. Fazendo uma breve análise do dividend yield, perceba que, considerando os proventos adicionais, totalizando R$ 2,53, dividido pela cotação atual da ação TRPL4, sendo de R$ 26,24, a gente tem um dividend yield de 9,66%. Agora, desconsiderando os dividendos adicionais, nós teríamos R$ 1,73 divididos por R$ 26,24, que dá um dividend yield de 6,62%. Reparem que esse dividendo adicional não acontece sempre. No ano de 2020 ocorreu um fato extraordinário, que foi a revisão tarifária periódica, a RTP, que acontece a cada 4 anos. Olhando para essas duas demonstrações de resultados, reparem que as duas teve recebimento da receita do RBSE. O que ocorreu de diferente é o recebimento da revisão tarifária periódica, a RTP, para o ano de 2020. Essa revisão, que ocorre a cada 4 anos, é para redefinir o nível de eficiência dos custos operacionais e a remuneração dos investimentos que a Isacetep fez. Portanto, em 2020, a companhia recebeu 1,4 bilhão a mais, sendo que esse é o fato extraordinário que gerou os dividendos adicionais. Não tem nada a ver com aquela quantia de dinheiro do RBSE. Nesse ano de 2021, a Isacetep já pagou dividendos. Dessa vez, a quantia foi retirada das reservas de lucros. Veja que em 2021 foram pagos 531 milhões aos acionistas, como é mostrado nessa tabela e nas demonstrações financeiras. Dá para saber que essa quantia saiu das reservas de retenção de lucros, porque veja que os 797 milhões estão presentes na reserva desde 2019. E se a gente fizer o 797.312 menos 266.149, teremos como resultado os 531.163, que aparece tanto nessa tabela quanto nas demonstrações financeiras. Perceba que nas demonstrações financeiras também aponta os dividendos adicionais propostos de 524 milhões, referente ao ano de 2020, como acabamos de ver. E veja que no ano de 2021, o dinheiro do RBSE já soma 6,4 bilhões. Vamos dar uma olhada na dimensão desse valor que a Isacetep tem em suas reservas de lucro. Reparem que no total a companhia tem 9,3 bilhões. Agora, comparando com as linhas de transmissão que estão em construção, veja que o orçamento total para serem construídas fica em 7 bilhões. Então a Isacetep consegue arcar com todos esses investimentos. Só para deixar uma coisa clara, é claro que ela não vai desembolsar todo esse valor que está nas reservas de lucro para concluir as obras. Isso é apenas uma comparação para a gente ver o que poderia ser feito com esse dinheiro. Agora nesse slide a gente vai sonhar. Veja que há 6,4 bilhões na reserva especial de lucros a realizar. E nesse trecho das demonstrações fala das características dessa reserva. Aqui está dizendo que a realização financeira do lucro dessas operações ocorrerá em exercícios futuros. E quando for para gastar, caso essa reserva não tenha que ser usada para cobrir prejuízos, a Isacetep vai destinar para o aumento de capital, distribuição de dividendos ou constituição de outras reservas de lucro. Como no trecho fala a respeito de distribuir em dividendos, eu resolvi calcular quanto seria distribuído por ação. Então a gente iria receber R$ 9,84 por ação. Isso daria um dividend yield de 37,5% nas cotações atuais. Outra coisa é que essa reserva de lucros a realizar ainda vai subir, pois veja no gráfico do novo fluxo da RBSE, a companhia vai receber uma boa quantidade de dinheiro até o ciclo 2027-2028. Gente, só para deixar claro, eu não faço ideia se a companhia vai distribuir isso tudo em dividendos, foi apenas um cálculo para a gente ficar sonhando. Enquanto eu gravava o sonho do slide anterior, veja que foram liberados dividendos intermediários aos acionistas. A reunião aconteceu no dia 1º de julho de 2021. Veja que serão distribuídos 331 milhões em dividendos, dando um valor de 50 centavos por ação. Esse dinheiro vai sair do lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2021 e da reserva especial de lucros a realizar. Essa reserva é justamente essa que tinha 6,4 bilhões de reais até o primeiro trimestre de 2021. Voltando ao comunicado, veja que os dividendos serão pagos no dia 15 de julho e os acionistas devem estar com a ação na carteira até o dia 6 de julho. Na manhã do dia 7 de julho, quem não tem ação não irá receber esses dividendos.
Então perceba que a companhia já começou a distribuir essa enorme reserva em forma de dividendos. Agora fica a questão se ela vai continuar distribuindo dividendos dessa reserva especial de lucros a realizar. Bem, eu acho que o primeiro passo do sonho foi dado. Quando sair os resultados do primeiro semestre de 2021, eu vou trazer outro vídeo para a gente ver quanto foi retirado da reserva especial de lucros a realizar. No vídeo de hoje foi isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, deixa um comentário e manda esse vídeo somente para um amigo investidor. Já me ajuda bastante. Forte abraço e tudo de melhor!